Bem, vamos continuar o estudo de concentrações, que é a parte da química que se dedica ao estudo quantitativo das substâncias, a quantidade de uma substância que está dissolvida em outra. Na aula passada a gente viu o conceito de concentração comum e hoje a gente vai dar uma ênfase maior na concentração molar. A diferença da concentração comum para a concentração molar é justamente o conceito de massa molar. A concentração molar é a relação do número de mol pelo volume da solução. O número de mol é o número de mol do soluto. Por isso que ele é representado por N1. Esse N1 significa número de mol do soluto. E o V significa o volume da solução. Eu posso representar a concentração molar tanto dessa forma aqui, relacionando o número de mol pelo volume, como por essa equação aqui. E aqui eu vou relacionar a massa em grama, a massa molar e o volume. Lembrando que esse número de mol ele é calculado através da relação da massa e a massa molar. Justamente por isso que aparecem esses dois termos aqui na outra equação. A massa é dada em grama, é a massa do soluto, a massa molar é grama por mol e o volume da solução é em litros. Então, para a gente verificar esse exemplo, eu vou calcular a molaridade, que é a concentração molar de iodeto de sódio em 45 gramas de sal, desse sal aqui, em 400 ml da solução. Então, a primeira coisa que você vai ter que calcular é a massa molar. A massa molar do iodeto de sódio, o iodeto de sódio é o NaI. Né? Basta você somar as duas massas aqui para dar o valor da massa, a massa molar. Então, a massa molar é 150 G/mol, 150 gramas por mol. Tá? Fazendo aqui direto, sem fazer aquele cálculo que a gente está fazendo. A massa, o M1, é 45 gramas. O volume ele está em ml, 400 ml. Você vai ter que usar o volume em litro. Então aqui eu vou encontrar 0,4 litro. Tá? Então a partir disso eu vou jogar na equação. Eu vou jogar na segunda equação de concentração molar, que é aquela que tem o M1. M1 e o volume, né? M1 fica em cima, M1 e vezes o volume. O M1 é 45, então ele fica aqui em cima, e embaixo é 150 vezes 0,4. Tá? Aqui você pode multiplicar primeiro de baixo, vai ficar 150 vezes 0,4, isso aqui vai dar 60. Vai ficar 45 dividido por 60. Aí aqui você vai fazer a conta, vou usar o calculador aqui para não errar, vai ficar 45 dividido por 60 igual a 0,75 mol por litro. Então a concentração que a gente achou foi a concentração molar, que é 0,75 molar ou 0,75 mol por litro. Você pode tanto colocar mol por litro, como também pode usar molar. A outra concentração que a gente pode encontrar nessa parte de soluções é a fração molar. A fração molar, representada por X, representa a relação do número de mol de cada uma das entidades. No caso, eu vou encontrar o número de mol do soluto e o número de mol do solvente. O número de mol do soluto é o N1 e o número de mol do solvente é o N2. Tá? Se eu for encontrar a fração molar do soluto, o N1 vai ficar em cima. Se eu for encontrar a fração molar do solvente, o N2 é que vai ficar em cima. X é a fração molar, N1 é o número de mol do soluto, N2 é o número de mol do solvente. Quando falar X1, ele está se referindo ao soluto. Quando falar X2, se refere ao solvente. A diferença dessa concentração para as outras é que aqui não vai ter o conceito de volume. O volume não vai ser necessário para você calcular a fração molar. Basta você encontrar o número de mol de cada um.
e depois relacionar. Então, para você fazer esse cálculo de fração molar, primeiro você calcula o N1, né, e depois calcula o N2. Para você calcular N1 e N2, tem que saber a massa e tem que saber a massa molar. Tem que saber a massa do solvente e a massa do soluto. A massa molar do solvente e a massa molar do soluto. Então, aqui eu tenho uma solução de 230 gramas de álcool, né? Esse álcool vai ser dissolvido em água. Então, o álcool é o soluto e a água é o solvente, né? Ele quer saber a fração molar de cada um deles. Então, qual é a massa molar do álcool? A massa molar do álcool é o C2H6, né? É o C2CHO. Carbono vale 2 vezes 12. 2 vezes 12. Eita, tá errado aqui, né? Ficou estranho. Vou apagar aqui. Vai ficar massa molar do álcool. Cadê? CHO. O C vai ser 2 vezes 12. Isso vai me dar 24. Hidrogênio são 6 vezes 1, que vai dar 6. E oxigênio, que é 1 vezes, cadê 16? Que vai dar 16. 1 vezes 16 é 16. Então, a massa molar do álcool é 46 G/mol. Então, esse 46 vai ficar aqui embaixo. Aqui fica 46. E em cima vai ficar 230. Quando você dividir um pelo outro, isso vai dar o valor de 5 mols. Aí encontrei o número de mols aí do soluto. A da água é mais fácil, porque a massa molar da água já é 18, a gente já fez esses cálculos já várias vezes. A massa molar da água é 18 e ele tem 360 gramas. Então vai ficar 360 dividido por 18. Isso aqui vai dar 20 mols. Ou 20 mol, né? Pronto. A partir disso, você vai fazer o cálculo, tá? Então, o primeiro cálculo é a fração molar de soluto, que vai ser N1 sobre N1 mais N2. N1 vale 5 e N2 vale 20. Então, vai ficar 5 sobre 5 mais 20. E a fração molar do solvente vai ficar em cima N2 e embaixo a mesma coisa, né? N1 mais N2. N1 mais N2. N2 vale 20 e aqui vai ficar 5 mais 20. Então, a conta que você vai fazer é 5 dividido por 25 e embaixo é 20 sobre 25. 5 dividido por 25 vai dar 0,2. E 20 dividido por 25 dá 0,8. Pronto, você encontrou a fração molar do soluto e a fração molar do solvente. Aqui não vai ter unidade adimensional, você já encontrou tanto do soluto quanto para o solvente. E para terminar essa parte aqui de concentração e de soluções, a gente tem um conceito de diluição, que é um conceito que envolve a parte de concentração comum e também a parte de concentração molar. Diluição é diminuir o valor da concentração de uma solução. Você adiciona uma quantidade de volume para que ela tenha a concentração menor. Então, o objetivo da diluição é diminuir a concentração a partir da adição de um solvente, chamado solvente puro. Então, para exemplificar esse cálculo de diluição, a gente tem esse exemplo, onde a gente vai usar a equação da diluição. A equação é concentração inicial, vou chamar de C1, volume inicial, V1, concentração final, C2, volume final, V2. Tá? Então, aqui, diluindo 100 ml de uma solução de cloreto de sódio, então o volume inicial é 100 ml, a concentração inicial é igual a 15, a concentração final
ele não diz qual é, você vai encontrar, e o volume final é 150. Aí você vai jogar esse valor aqui na equação, né? Vai ficar 100 vezes 15, isso é igual a C2, que não tem concentração final, vezes o volume, que é 150. Esse vezes esse vai ser dividido por 150. Então, C2 vai ser 1.500, né? 1.500 dividido por 150. Aí você cancela esse zero com esse e vai ficar igual a 10, né? Concentração final igual a 10 G barra L. Você vai usar o G barra L porque a concentração inicial era em G barra L. Vale lembrar que essa unidade aqui tem que ser igual a essa para você poder fazer esse cálculo. Se for diferente, aí você vai ter que verificar se é necessário você converter, tá? Então, a concentração final justamente foi menor do que a concentração inicial. Outro exemplo aqui, ele quer saber qual é o volume que vai ser adicionado a uma solução de 250. Então, aqui eu tenho 250, né, 250 ml. A concentração aqui é molar, 2. Isso vai ser igual à concentração final, ele quer saber, né? A concentração final, se é 2 vezes... Não, ele quer saber o volume final. Qual é o volume final que ele vai... Ele quer saber quanto ele vai adicionar para que o volume... Para que a concentração seja 0,5. Então, 0,5 é a concentração final. E o volume final não tem, é V2. É essa conta aqui que você vai fazer. 2 vezes 250, 500. E aqui é 0,5 V2. V2 vai ser 500 sobre 500 dividido por meio, né? 500 dividido por 0,5. Isso vai dar 1000, né? 1000 ml. 1000 ml é o volume final. Então, qual é o volume que ele adicionou? O volume que ele adicionou foi justamente o que foi necessário para completar 1000, né? Foi 750 ml. Então, a resposta seria 750 ml. É o volume adicionado, tá? E não, a resposta seria 1000 mais 750. Então, a gente encerra essa parte e volta com mais exercícios sobre o tema numa próxima aula sobre concentrações.